Galera, que episódio foi esse? Que maravilhoso foi esse último episódio. One Piece 982 tá sensacional. E será que esse episódio vai ser o melhor do ano inteiro? Vem comigo para poder conferir a análise desse episódio aqui. Vambora. Salve guys, eu sou o Lich para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim comentar com vocês sobre o One Piece 982, que com certeza você vai pôr esse episódio aqui na sua lista dos melhores, se não o melhor, hein? Mas antes, já seja um grau supremo e já deixa o seu like aqui no vídeo para poder dar uma força pro canal. Aproveita também e já se inscreve aqui embaixo para poder ficar por dentro de tudo sobre o One Piece, análises, reviews, curiosidades, tudo sobre One Piece, e também compartilha com um colega para poder dar uma força pro canal, beleza? Então vamos direto para análise de One Piece 982. Bom galera, a gente já abre o nosso queridíssimo episódio com a Aliança discutindo sobre um plano para poder invadir o Onigashima sem morrer no caminho, né? E também não alertar o Kaido de imediato. Bom, o nosso primeiro obstáculo obviamente é o portal de Tori, que é um único portão que protege a entrada principal de Onigashima. E é como se fosse basicamente uma fortaleza única, com centenas de soldados bêbados por conta do banquete, dezenas de canhões e armas absurdamente fortes. E lembrando que se a Aliança já sofreu com um único canhão de longo alcance de um único navio, imagina o que todas essas armas poderiam fazer com a Aliança, né? Com certeza, a tentativa de enfrentar o Kaido já acabaria ali mesmo, né? Um destaque aqui também fica pro nosso gênio dos planos, Kinemon, o sábio, mandando um Law ir atrás do Luffy, até porque ele tava causando com certeza, que obviamente a gente já sabia que o portal de Tori era o objetivo dos Mugiwaras, né? Como a gente pôde ver no último episódio. Bom, a gente tem agora uma das cenas mais incríveis e sensacionais do Red Hawk que eu já vi em todo o One Piece, galera. Que cena maravilhosa da tripulação, linda, incrível, do Luffy dando aquele soco maravilhoso, o que com certeza você também deve ter reparado, assim como basicamente todas as pessoas que assistiram esse episódio, foi que a animação deixou tudo mais sensacional ainda. Bom, eu normalmente não falo muito da animação, até porque no geral ela se mantém boa e não é nada muito relevante em poucos episódios, né? Mas nesse daqui vale um destaque para a equipe, viu? O diretor desse episódio aqui, ele foi o mesmo do primeiro episódio do ano, que foi o 957, o Manchete, que foi digno de filme, um dos melhores episódios em questão de animação de todo o One Piece, né? E também um dos animadores que trabalhou nesse episódio aqui já trabalhou em algumas outras obras importantes, como por exemplo a luta do Jiren versus o Goku no Dragon Ball Super, e também o Luffy versus Katakuri em algumas partes específicas. Então eu já deixo aqui os meus parabéns digníssimos para a equipe de animação que deixou esse episódio aqui sensacional, só filé aqui nesse episódio, viu? Bom, mas continuando falando da animação, um detalhe que eu já ia esquecendo de falar, mas eu coloquei aqui e que eu tenho que falar é que os próximos episódios de One Piece, os próximos 4, 5 episódios, vão ter provavelmente o mesmo nível de animação, até porque muitos dos diretores e animadores dos próximos episódios estão de rankings muito altos, ou seja, a gente pode esperar sim boa coisa vindo daqui pra frente, viu galera? Então comenta aqui embaixo também o que você vai achar dessa animação. Mas voltando aqui ao nosso episódio, depois de todo o caos que os Mugiwaras fizeram, eles tinham que brindar o seu novo companheiro Jinbe, entrando na tripulação como um Mugiwara definitivo, né? Detalhe aqui pro trio Fracote, que só ficou no navio o tempo inteiro, não ajudou em nada, né? A Nami, o Sop e o Chopper estão... Eu quero ver como que vai ser a participação deles em Onigashima, né? Mas a cena corta pra dentro de Onigashima pra poder mostrar um pouco de tudo que tá acontecendo no banquete do Festival do Fogo do Kaido, e também nos mostra um pouco dos numbers do Kaido, que com todo aquele mistério, eles pareciam gigantes lá em alguns episódios passados em que eles foram mostrados como silhuetas como sempre, né? Mas olhando melhor, deu pra ver claramente que eles se assemelham mais com os demônios de One Piece, que é a raça do Wars, o puxador de continência e tudo mais. Mas também não é tão parecido assim, até porque os demônios são muito grandes e com certeza eles seriam até maior que Onigashima inteira, né? Então,
A única coisa que eu consigo pensar nesse momento são que eles são gigantes, né, da raça dos gigantes normais, e acabaram comendo as Smiles, ou seja, eles são gifters gigantes, até porque não foi mostrado ainda na obra o que aconteceria com um gigante que comesse uma Akuma no Mi, o nível de poder desse bicho aqui. Então, a gente ainda não sabe de fato o que um number significa, o que um number é no mundo de One Piece. Mas depois disso a gente já tem uma cena do vagabundo do Orochi, que só tá comemorando que o seu plano deu certo, que ele acha que os Akazais morreram, né? Mal imagina ele quando o Kanjuro voltar e dar as maravilhosas notícias do que aconteceu com a aliança, né? Bom, mas a cena corta pro Queen reclamando que a Big Mom comeu todo o Shiroko, ficou com dó dele, né? E também mostra uma figura misteriosa com máscara de demônio, algemas e um bastão igualzinho ao do Kaido, um Kanabo, né? Que logo após nos é revelado pelo próprio Kaido que essa pessoa é o seu filho. Bom, falando dessa pessoa aqui, essa figura misteriosa, essa mesma pessoa aqui apareceu na execução do Oden, galera. São as mesmas roupas, eu vou estar mostrando aí pra vocês na tela, um flashzinho que apareceu, são as mesmas roupas, estilo, basicamente a mesma pessoa. Ou seja, a gente tem que teorizar duas coisas aqui. Primeiramente a idade dessa pessoa, até porque a execução do Oden foi há mais de 20 anos atrás e ela já não parecia tão nova assim. E também o que o Kaido tem a ver, assim, no sentido de briga com esse seu filho, né? Ou seja, o que o Kaido tem de briga com esse seu filho, a gente tem que descobrir mais pra frente na obra, né? Mas também outro detalhe, deu pra ver que essa pessoa, que esse filho do Kaido não tava junto dele nessa cena, na execução do Oden, ou seja, o que pode explicar alguns dos problemas familiares do Kaido, ou seja, esse filho dele pode não concordar com as coisas que o Kaido faz, né? Até porque não tem como concordar muito assim se você for uma pessoa sã da cabeça. Mas esse filho do Kaido pode ser uma pessoa sã da cabeça e não concordar com as coisas que ele faz, né? O que explica os problemas familiares que o Kaido tem, assim como a Big Mom, né? E que essas falas do Kaido não explicam muito bem o sexo do personagem, não dão uma direção que a gente pode falar. Até porque o Kaido diz ele e fala filho, mas as roupas são um pouco femininas, como saias, e também é mais coberto, uma coisa mais coberta. Ou seja, fica um mistério aí por trás da sexualidade do filho do Kaido ou da filha do Kaido, que a gente ainda não sabe, né? Mas o Kaido também recebe de surpresa os Tobiropos, que são a elite do Kaido, abaixo dos astros supremos, como o Queen e o King, e também o Jack, né? Bom, dois deles já foram apresentados na obra, que são o Jax Drake e também o Page One, que perdeu pro Sanji lá no comecinho do arco de Wano, quando o Sanji usou pela primeira vez o Raid Switch, né? Mas é agora que o nosso show começa. O astro mais amado de todos, Queen, juntamente de Apu, começam o seu show apresentando todos os soldados do Kaido. Bom, a gente começa pelos Waiters, que são aqueles que estão esperando por uma chance com as Smiles. Em sequência, os Pleasures, que são o que comeram as Smiles, mas não receberam poderes, mas sim só o efeito colateral de rir. Nós temos em sequência os Gifters, que são sim aqueles que ganharam os poderes das Smiles. Logo depois também os mais fortes entre os Gifters, que são os astros principais, assim como o Holden no começo do arco de Wano. Logo depois os mais fortes da elite de soldados do Kaido, são os Tobiropos, o sexteto voador, e em sequência os monstros, os soldados mais altos e mais barulhentos do Kaido, que são os Numbers, né? O Queen também apresenta os homens do Orochi e aproveita para anunciar os nossos queridíssimos convidados especiais que estão chegando ainda, que são os filhos da Big Mom, já que a aliança entre o Kaido e a Big Mom aconteceu, ou seja, eles vão também aparecer aí no arco de Wano, que lembrando, são só aqueles que estão subindo a cachoeira ainda e estão no navio. A gente ainda não sabe como o Katakuri está e nem o que aconteceu com ele depois da luta contra o Luffy, mas por enquanto são só eles aí, tá? Bom, mas agora a gente parte direto para a apresentação de todos os Tobiropos, que são, em sequência, o Drake, o Sasaki, o Page One, a Uchi, que é a irmã do Page One, o Who's Who e a Black Maria. E temos então todos os Tobiropos apresentados, a elite de soldados do Kaido. Um detalhe aqui é pra Uchi chamando o Kaido de idiota. Se bicho, o cara escuta isso, meu Jesus amado, não vai virar Uchi não, vai virar Última, né? Porque
vai acabar, coitada, já era, né? Aqui tem coragem. Mas voltamos agora para os nossos Mugiwaras que vão brindar ao Jinbe ao som de uma linda canção de Luffy, o cantor. Mas logo eles são interrompidos pela força de vontade efervescente dos samurais de Oden, que em uma das cenas mais incríveis de toda a obra de One Piece carregam o seu espírito com um grito de avante para Onigashima, juntamente do espírito livre de Kozuki Oden, que os acompanha em sua batalha definitiva. E com um gesto de respeito aos samurais, Luffy se recusa a brindar nesse momento para poder brindar junto de todos eles depois da batalha em Onigashima, e é claro que a sua tripulação o acompanha, dando fim ao melhor episódio de One Piece até o momento, na minha opinião, viu? Na minha opinião, esse é o melhor episódio, eu cravo aqui, tá? Mas o que você achou desse episódio aqui? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, também deixa a sua nota aqui embaixo, beleza? Aproveita também, já se inscreve aqui no canal para poder ficar por dentro de mais reviews de episódio. E se você tá afim de aprender a como desenhar os seus personagens favoritos de One Piece, entra no link aqui da descrição, beleza? Então, muito obrigado e até breve, valeu!